A Receita Federal anunciou no começo dessa semana que liberou inscrições para novos CPFs pela internet e sem custo. A medida busca facilitar o cadastro de famílias aptas a receber o auxílio emergencial de R$ 600. A medida, que antes era válida apenas para pessoas entre 16 e 25 anos com título de eleitor regular, agora está disponível para todas as idades. O objetivo é facilitar o acesso de famílias ao auxílio emergencial, que vai ser pago durante 3 meses em meio à pandemia do novo coronavírus. A solicitação do documento, que antes custava R$ 7, agora não vai ter custo nenhum e pode ser feita por e-mail, mas o endereço varia de acordo com a cidade de origem. Para saber como solicitar o seu CPF, é só acessar www.receita.fazenda.gov.br. E olha só, desde segunda-feira, o Meio Dia Catarina vem trazendo dicas, caminhos para que os pequenos e médios empresários consigam superar a crise que a gente está passando. Karen Fabiani, chegou a hora do nosso terceiro vídeo, não é? É, sim. O empresário e gestor de empresas, Marcelo Germano, ele já falou aqui no Meio Dia Catarina da importância de, se não tem, desenvolver a habilidade de controlar as emoções. Falou também sobre a importância de saber cuidar do seu caixa para que você possa enfrentar e superar a crise. E hoje ele vai falar de como você deve agir e se preparar para depois da crise. Nesse terceiro vídeo eu quero falar para você, como se preparar para atacar depois que tudo isso acontecer. Como eu disse no primeiro vídeo, domínio pessoal. Tá? Você tem que dominar o que você pensa. Você não controla os fatos, mas você controla o que você pensa sobre os fatos. Mediante uma crise, se você controlou seus pensamentos, se você armou sua defesa, controlando o fluxo de caixa, financiando sua operação para passar por 3 meses, 4 meses, 5 meses de fluxo de caixa negativo, agora é hora de preparar o teu contra-ataque. Como você vai fazer isso? Com um bom planejamento. Eu gosto de dizer que eu não acredito em sorte. Eu acredito em meta, em plano de ação e execução. Porém, eu acredito que você precisa de alguns conhecimentos para fazer o seu negócio performar quando toda essa crise acabar. Então, primeira coisa, você tem que entender que o consumidor, o jeito de fazer negócio, quando tudo isso acabar, vai ser diferente. Por quê? Porque o comportamento humano vai mudar. E se você quiser performar, eu gosto de dizer que marketing não é sobre fazer propaganda, é sobre você entender quem é o seu cliente. Então, o que você vai ter que fazer durante esse período que você está jogando meio que na retranca, para poder você performar de uma maneira melhor? Primeira coisa que você tem que fazer, você vai ter que simplificar todos os seus processos para você ser mais eficiente no seu processo. Tá? Em que processo? O processo de atender às necessidades do seu cliente. Você precisa entender quem é o seu cliente. Dados demográficos. Quantos anos ele tem, onde ele mora, quanto ele ganha. E você tem que entender também dados psicográficos. O que é isso, dados psicográficos? O que o teu consumidor pensa? O que ele sente de dor? Qual que é o problema dele que você resolve? Uma coisa que você tem que pensar sobre o seu cliente é: o que eu gostaria que meu cliente falasse toda vez que ele tiver contato com o meu produto, com o meu serviço ou com minha marca? E uma vez que você tem uma visão clara de quem é o teu cliente, como você muda a vida dele, você começa a preparar a tua empresa para atender ele da melhor maneira possível. Você precisa entender quem é o seu cliente para você traçar as estratégias mais efetivas para chegar nele depois que a crise acabar. Por vários motivos. Porque muitas empresas não vão sobreviver. Então talvez isso seja uma oportunidade se a sua empresa for sobreviver. E num novo contexto, num novo cenário, se você entender o seu consumidor, você está na frente de todos os seus concorrentes. Karen, essas dicas são importantes para esse momento difícil agora, mas que também devem continuar, sendo seguidas quando passar essa crise, que são dicas importantes, né? Exatamente, até porque está todo mundo às vezes se sentindo meio que de mãos atadas, embora a gente já percebe um movimento das pessoas estarem se reinventando, né? Mas tá aí, essas dicas eu acho que são bem bacanas, inclusive estão todas lá no nosso canal do YouTube, que é TV Barriga Verde, você confere todas as dicas por lá também. É isso aí, daqui a pouco eu já volto contigo, hein, Karen? Fica por aí, não vai embora não. Tá bom. Olha só, a tradicional Semana do Livro de Florianópolis, que costuma acontecer no centro da cidade, está sendo feita de uma maneira diferente esse ano por causa justamente do coronavírus. A adaptação acontece de forma digital. A Semana Municipal do Livro Infantil de Florianópolis já acontecia há 9 anos de forma presencial. Nesta edição, por causa das medidas de isolamento social como prevenção ao coronavírus, o evento foi adaptado. A Secretaria de Educação da capital está promovendo até o dia 18 de abril a Semana Municipal do Livro em formato digital.
foi criado um portal educacional que reúne mais de 30 vídeos com leituras de livros, indicações e contações de histórias inspiradas em obras infantis. Este ano, porém, nós tivemos que pensar numa programação diferente. Então, convidamos bibliotecários da rede municipal, professores e autores catarinenses a gravarem vídeos falando de seus livros infantis preferidos. O resultado é uma coletânea de vídeos onde eles indicam seus livros, contam histórias ou leem as obras. No site pmf.sc.gov.br/portal educacional é possível encontrar o material que foi produzido por bibliotecários, professores e autores. O acesso é totalmente gratuito. Agora eu vou voltar a chamar a Karen Fabiani, que ela vai trazer um exemplo muito bacana de pessoas que estão não só se reinventando em meio à pandemia, mas também aproveitando para dedicar o seu tempo e fazer o bem ao próximo. É isso, Karen? É isso. E é tão bacana a gente ver isso que está acontecendo em vários lugares, não só do Brasil, mas do mundo, né? Esse exemplo que a gente vai mostrar agora é de uma professora lá de Sombrio, no extremo sul de Santa Catarina. Ela aproveitou essa oportunidade para criar uma coisa diferente nas suas redes sociais, para entreter não só as crianças, mas também os adultos, que eles também gostam. Essa matéria que a gente vai ver agora é da TV Sul Catarinense, lá de Araranguá. Olha só. O isolamento social faz nós nos adaptarmos ao momento em que estamos vivendo. Nós fomos a Sombrio, no extremo sul de Santa Catarina, conhecer a professora Jéssica. Ela decidiu contar histórias através de lives nas redes sociais. Como você desenvolveu a arte de contar histórias? Essa habilidade de contação de histórias eu fui desenvolvendo ao longo do processo de professora. Não foi de repente? Não foi. Na sala de aula o professor tem que saber contar história. Não é simplesmente, deixa eu dar um exemplo, pegar o livro e ler. Eu tenho que mostrar a imagem, mudar a voz, tem que ter todo para cativar aquela criança, para chamar a atenção. Então essa habilidade eu não tinha de começo. Eu fui aprendendo, claro que, com as professoras, com o magistério, faculdade, e é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo com o tempo. Como surgiu a ideia de contar histórias em lives? Com o isolamento social, assim que terminou, que nós nos afastamos das aulas, eu vim para dentro de casa e agora? O que eu vou fazer? E no segundo dia em casa, assistindo o jornal, no meio de um monte de notícias ruins, uma boa. Eles estavam falando na reportagem de algumas contadoras de histórias que estavam usando suas redes sociais, fazendo lives e contando histórias. E eles citaram nomes de algumas e eu fui no meu Instagram pesquisar, uma por uma. E me encantei. Uma música entrou nas lives. Eu contei essa história. E quando eu preparei a história, eu pensei, posso cantar uma música no final dessa história. Aí eu pensei na música, era uma casa muito engraçada, e toquei no final e as crianças cantaram junto. Foi um sucesso. Deixe uma mensagem para as crianças. Pode ser um amiguinho meu para fazer essa mensagem? Muito bem. Olá, crianças. Eu sou o Lobo Maurinho, o Lobo bonzinho. E eu quero deixar um recadinho para vocês. Comam muitas frutinhas, comam saladinhas, feijão e bebam muita água. E no momento tem que ficar em casa, viu? Tchau, pessoal! Lobo Maurinho, Lobo Maurinho, Lobo Maurinho, eu pego as criancinhas pra fazer carinho. Eu sou o Lobo Maurinho, Lobo Maurinho, Lobo Maurinho, eu pego as criancinhas pra fazer carinho. Que legal, né, Karen? É sempre bom essas pessoas que baixam na criatividade uma iniciativa para entreter e ainda assim ficar em casa e se cuidar, né? Exatamente, uma coisa que pode parecer simples, mas é de uma grandiosidade, e eu tenho certeza que ela está atingindo muitas famílias com essa atitude dela. Eu já sou uma que vou seguir ela no Instagram, vou colocar aqui em casa também para ouvir essas histórias, tenho certeza que minha filha vai adorar. E fica aí também a dica para todo mundo que tem criança em casa, e os adultos acabam curtindo juntos também, porque é muito gostoso, né? Como é bom a gente poder se encantar e mergulhar numa história. E quando a história é de criança, fica mais gostoso ainda, né? É, isso mesmo. A gente está vendo uma interação muito legal com a internet, inclusive com as lives, né? Com os shows que tu falou na semana passada. Karen, muito obrigada pela participação. Amanhã a gente volta de novo, né?
Combinado, eu que agradeço. Beijo em todo mundo aí, abraça todo mundo por mim, de coração e de abraçar olhar, de longe, né? Abraçar de longe, é isso aí. Gente, muito obrigada Obrigada, Karen. Obrigada pela sua participação aqui também no Meio Dia. Catarina, amanhã a gente está de volta com mais informação para você. Tchau, tchau.